Prezados ouvintes, no programa da semana passada, conversamos um pouco sobre os impostos desde a sua origem. Aliás, deixo aqui um convite para quem não pôde ouvir, acessar o nosso último programa nas principais plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcasts e também no YouTube. No programa de hoje, dando continuidade a esse assunto, conversaremos com o deputado Luiz Paulo sobre a tão sonhada reforma tributária e sobre a necessidade de debater o nosso pacto federativo, ou seja, os direitos e deveres da União e de cada um dos nossos estados e municípios. Como você já sabe, sua participação em nosso podcast é sempre muito importante. E você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 21, e o número é 9951 45678. DDD 21, e o número é 9951 45678. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Bom dia, ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Bom dia, Pablo. Deputado, na semana passada a gente conversou um pouco sobre a origem dos impostos, para que servem os impostos, ou para que deveriam servir, né? E a gente ficou de voltar essa semana ao assunto, avançando um pouco para a questão da reforma tributária, que é tão debatida, mas que nunca sai do papel. Entra governo, sai governo, a gente fala na reforma tributária e ela não acontece. Para começar, eu queria saber do senhor a sua opinião. O senhor acha que agora vamos ter uma reforma tributária? Enfim. Olha, eu acredito piamente que nós vamos ter a reforma tributária ao longo desse ano de 2023, porque tenho visto um ânimo muito positivo para isso, quer seja na União, quer seja nos estados, quer seja nos municípios, e principalmente no Congresso Nacional. Então, eu acredito que ela possa, de fato, ocorrer, para ser uma alavanca do desenvolvimento econômico e social do nosso país. Mas, antes disso, o Congresso Nacional, ao longo desse mês de abril, vai discutir o projeto que já foi anunciado pelo governo e deve estar chegando lá no Congresso essa semana, que é o da âncora fiscal, né? Que corresponde a uma outra leitura do tão mal afamado teto de gastos. Que, aliás, a gente vai fazer um próximo programa, não sei se é o próximo, mas vamos fazer um programa especificamente para discutir essa questão do arcabouço fiscal que é tão falado aí nos telejornais ultimamente. Eu acho ótimo esse debate, porque a âncora fiscal, ou arcabouço fiscal, não importa muito o nome, ele visa limitar as despesas frente às receitas. E essa é uma discussão importantíssima, em que limites de como e quando será isso feito. Mas nada resta do que colocar a âncora fiscal como uma etapa inicial da discussão da reforma tributária. É isso, deputado. E, como eu falei, a gente vai voltar a esse assunto da âncora fiscal, mas eu queria, no programa de hoje, a gente tratar um pouquinho realmente sobre as nuances da reforma, né? A gente aqui discute muito os tributos, e aí eu queria que o senhor falasse assim, que tipo de reforma a gente pode esperar. Porque a gente tem, por exemplo, o impacto individual que ela pode ter. A gente, no Brasil, tributa muito o consumo, o senhor costuma falar isso nos seus pronunciamentos. E a tributação sobre o consumo, ela inevitavelmente prejudica aqueles que menos favorecidos, quem ganha menos. Será que a gente consegue ter a possibilidade de fazer uma reforma que traga mais justiça tributária? Eu acho que essa reforma ela visa, além da justiça tributária, a justiça social, né? Porque a reforma tributária ela tem duas faces. A primeira face, né, é a reforma tributária associada ao consumo, e a segunda é a reforma tributária associada à renda e ao patrimônio. E nós estamos aqui conversando sobre a primeira fase da reforma tributária, que é ao consumo, em relação ao consumo.
E o imposto que você arrecada sobre o consumo é basicamente o ICMS, né? E o próprio IPI, que o ICMS acaba incidindo um sobre o outro. E o imposto no consumo é de uma injustiça tributária e social muito grande, porque o preço de um produto de consumo usual, ele tem uma alíquota X. E essa alíquota não diferencia a renda, ela é a mesma para todos. Então, para o pobre, ela é pesada e para o rico é desprezível. Então, é um tributo injusto tributariamente e socialmente. Por isso é que se comenta que nas duas emendas constitucionais que tem lá no Congresso Nacional, a ideia é fundi-las numa só e aglutinar diversos impostos: o imposto federal, o imposto estadual e imposto municipal. Aí, Aglutinava. deputado, vou lhe interromper, porque às vezes fica uma sopa de letrinhas para quem está nos ouvindo, e é importante, às vezes, a gente explicar um pouco do que quer dizer cada uma dessas siglas que a gente escuta. Tem saído nos noticiários que fala-se na fusão, como o senhor estava adentrando já, de 5 impostos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Os 3 primeiros são impostos federais: ICMS é um imposto estadual e ISS é um imposto municipal. Explica um pouquinho para a gente, de forma resumida, o que cada um desses impostos representa. Olha só, o PIS, o COFINS e o IPI são impostos federais. Relativo ao consumo, mais diretamente, tem o IPI. O que é o IPI? É imposto sobre a propriedade industrial. É todo produto, quando é fabricado, ele tem lá uma alíquota que incide sobre ele e essa alíquota vai para o governo federal. O PIS/COFINS são impostos, um é um imposto, o PIS e o COFINS é uma contribuição, mais de caráter social, mas que também incide no preço final do produto. E, sob o ponto de vista do consumo, o grande imposto dos estados, das 27 unidades federativas, mais o Distrito Federal, é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E, finalmente, tem o grande imposto municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviços. Bom, o grande problema da fusão desses 5 impostos, criando um novo imposto, que pode ter qualquer nome, começou com o nome de IVA, Imposto de Valor Agregado, né? É como é que faz a partilha depois, respeitando o Pacto Federativo. Né? Porque até agora, quando você faz a distribuição dos impostos, a União fica com a parte do leão. Querendo ou não, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual, ele vem perdendo pujança. E quem vem ganhando pujança, quer dizer, mais expressão, é o Imposto sobre Serviço, que é um imposto municipal. Porque com esse mundo globalizado, né, os serviços passam a ter um valor agregado muito grande. Então, a primeira questão é essa: como é que vai ser a partilha entre esses impostos se fundirem num só? A segunda questão é se esse tributo novo, esse IVA, será cobrado na origem ou no destino, porque esta é a questão do ICMS. Essa é uma questão importante, né, deputado? O Rio de Janeiro é prejudicado nessa regra de cobrança de impostos entre destino e origem, por uma regra diferenciada na questão do petróleo, né? Explica para a gente aí. Olha, Pablo, desde a Constituição de 88, que o Rio de Janeiro perde dinheiro com isso. Né? Porque a regra geral hoje no Brasil é você tributar com ICMS a origem da produção.
Mas, como o petróleo, em 1988, de lá para cá, era basicamente no Rio de Janeiro, hoje em dia não, tem mais Espírito Santo, tem São Paulo, Bahia, enfim, está se expandindo pelas costas brasileiras todas, mas era praticamente Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro ia ganhar com o royalties a participação especial. O Estado de São Paulo, que tem uma bancada enorme, forçou a mão, com apoio de outras unidades federativas, e decidiu que somente petróleo, né, sob o ponto de vista de São Paulo em si, ia ser taxado no destino. Então, a gente não ganha R$ 1 com a produção de petróleo, sob o ponto de vista de taxação de imposto. Como o petróleo também é exportado, exportação, existe a lei Candir, também não, que isenta a tributação, que também é um preceito constitucional, a exportação, regulamentado pela lei Candir. O Estado do Rio também não ganha nada por ser o maior exportador de petróleo do Brasil. Então, o que se espera agora, para igualar isso, é que essa tributação seja toda no destino. Nós não ganharíamos nada com o petróleo, mas, em compensação, o Estado do Rio de Janeiro é muito mais prestador de serviço, a atividade econômica mais forte são os serviços, do que a produção industrial. Nós somos, se cotejarmos tudo aquilo que a gente recolhe de ICMS pelos serviços e cotejar com aquilo que a gente recolhe de ICMS pela produção industrial aqui no Estado, nós somos o maior consumidor de serviços do Brasil. Não que, nominalmente, sejamos maior do que São Paulo, mas como São Paulo produz muito, quando você subtrai o serviço da produção, o número dele é menor que o nosso. Então, esse viés da reforma tributária é decisivo para o Estado do Rio de Janeiro, todos os impostos serem do destino. Então, na verdade, é fundamental que a gente veja a reforma tributária sobre duas nuances, na verdade. A primeira, sobre o impacto individual para as pessoas, as mudanças nas cobranças de impostos que vão impactar diretamente a vida das pessoas. Mas também a nuance para os estados, para os entes federativos e para os municípios, porque muitas vezes a distribuição dos recursos é feita de forma injusta. A União acaba concentrando muito quando a prestação de serviço acaba dependendo muito mais do Estado e do município do que da própria União. Então, essa concentração de recursos na mão da União é nociva, porque acaba criando até uma relação de troca e de subserviência política dos estados, dos governadores em relação ao presidente, da ocasião, seja ele qual for. Você abordou bem, Pablo. Existe a vertente do cidadão e a vertente institucional. Sob o ponto de vista da vertente do cidadão, principalmente o de menor renda, né, se ele tiver um alívio nessa carga tributária, teoricamente, você tem um alívio no preço final do produto, né? E, com isso, o cidadão de menor renda poderia, em tese, comprar mais com menos dinheiro. E, com isso, promover desenvolvimento social. Mas também tem a questão institucional. Se há uma igualdade maior em resposta ao Pacto Federativo, na arrecadação de impostos entre União, Estado e município, e que o Estado possa ter uma justiça tributária e arrecadar mais, você pode ter melhores políticas públicas para o Estado colocar dinheiro. E a União não pode, o senhor vive falando isso, a União não pode ser uma espécie de agiota em relação em cima dos estados, que é o que acontece, inclusive, com a dívida do Estado em relação à União. O senhor presidiu a CPI aqui na Assembleia, que é uma dívida gigantesca, justamente pelos juros absurdos que são cobrados nessa relação Estado-União, né? Então, tocando também nesse tema, eu diria que, se a gente sonha um estado de bem-estar social,
precisa ter política pública de qualidade, de educação, de saúde, de segurança pública, que está uma tragédia, né? De transportes, de segurança pública, né? Então, para isso você precisa de ter recursos. E se fizer essa justiça com os estados, o Estado poderá investir mais. Porque a União ela não cumpre o Pacto Federativo. Por exemplo, os estados do Sul-Sudeste, o que são estados do Sudeste? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Os estados do Sul são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os estados do Sul-Sudeste são os maiores devedores da União. 93% do montante da dívida dos estados brasileiros com a União pertence ao Sul-Sudeste. E a União cobra uns juros escorchantes. Por que são juros escorchantes? Só para falar em um indicador, de 2013 para cá, a União cobra IPCA, o juro para os estados pagarem a dívida, ela cobra IPCA mais 4% de juros. Só para o nosso ouvinte que não está familiarizado, IPCA... IPCA é um índice de reajustamento de preços, especificamente que fundamenta as correções inflacionárias de uma forma mais ampla. E 4% é o juro anual. Em economia, sabemos que quando um país toma dinheiro externo e paga juros superior ao seu crescimento do produto interno bruto, esse país tende a colapsar no tempo. Este mesmo raciocínio vale para o Estado. E com o exemplo que eu dou, os últimos 25 anos, o produto interno bruto brasileiro cresceu, em média, 2,14%. O produto interno bruto do Estado, em média, cresce a metade do produto bruto interno brasileiro, nacional. Então, se lá está crescendo em média 4%, em 25 anos, aqui cresceu 2%. Nós estamos pagando juros de 4%. É impossível. Agora, se você pegar os últimos 10 anos, o produto interno bruto brasileiro cresceu 1,2%. E o do Estado, 0,6%. Como pagar juros de 4%? Isso é impossível. É uma equação sem resultado. Né? Não tem saída. Não tem saída. Por esse caminho. A gente tem que rever essa questão. E é oportuno, esse não é um tema específico da reforma tributária, mas se insere na questão da justiça tributária e do Pacto Federativo. Né? E, além do mais, que status você vê hoje? A União com dificuldade, mas é ela que faz política com dinheiro que ela arrecada dos estados e depois faz a política do pires na mão. Os estados têm que ir lá pedir auxílio, pedir favor. Enfim. Não é isso que prevê o Pacto Federativo. Né? Não é justamente essa relação de subserviência que acaba transformando os estados em pedintes. Até porque a República Federativa Brasileira é a união indissolúvel entre a União, os estados e municípios, né? No respeito mútuo, na reciprocidade, na igualdade de condições, na luta pelo Estado democrático de direito, pelo bem-estar social. E exatamente isso é que nós não estamos vendo. Deputado, fugindo um pouquinho aqui do assunto, mas dentro disso que o senhor está falando, o senhor acha que no Brasil é possível O Brasil é muito grande, né? Então as realidades são as mais diferentes possíveis, né, do Oiapoque ao Chuí. O senhor acha que é possível a gente avançar para que os estados tenham maior autonomia financeira e administrativa em relação à União? Tem uma grande discussão na reforma tributária. Uma delas é que tem gente que defende que o Estado não tem que legislar mais sobre a alíquota de ICMS.
Ora, isso seria uma ruptura do Pacto Federativo. E tem uma outra corrente que pode dizer assim, olha, fizemos aqui os estudos, a alíquota que vai incidir sobre o produto comercializado, por exemplo, pode variar de 12 a 18. Aí cada estado, nessa faixa, define o seu. Um exemplo, para acabar com essa outra loucura que tem no Brasil, que é o incentivo fiscal. Porque se tiver uma alíquota única para o Brasil inteiro, os estados ricos continuarão ricos e os estados pobres continuarão pobres. Os estados pobres precisam do impulso para o desenvolvimento. Por isso que eu sou defensor que não tem uma alíquota única. Você tenha uma faixa de alíquotas definida em lei complementar federal ou pela própria Constituição. E nessa faixa, cada estado define a sua. Se o estado está precisando competir muito, ele bota a alíquota menor que possível naquela faixa. Se o estado tem uma situação regular, bota uma alíquota média. Se está bem, bota a alíquota maior. Enfim, cada estado sabe das suas dores. Isso aqui é o respeito à federação e o Pacto Federativo e o artigo 1º da Constituição. É isso, deputado. Sem dúvida, esse é um tema que ainda vai gerar muito debate, né? Ainda está no início dos debates da reforma tributária, com certeza ainda vai ter muita discussão no Congresso e a gente vai voltar a esse tema aqui no podcast em outro momento. Mas agora a gente está chegando ao fim e eu queria agradecer aos ouvintes que nos acompanharam em mais esse programa e encaminhar para o quadro Bola Dentro e Bola Fora, com a análise dos destaques positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo. Bola fora para o descaso do governador Cláudio Castro, na pouca atenção, no abandono que o Estado tem dado à Escola de Teatro Martins Pena, inserido na nossa cultura há muitas décadas. A Escola Martins Pena foi fundada em 1908, uma escola de educação profissional em técnica de teatro. Infelizmente, o casarão da Escola de Teatro Martins Pena, pertencente à FAETEC, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica, corre risco de desabamento. Ela está interditada pela Defesa Civil. E é a escola de teatro mais antiga da América Latina. Segundo os alunos, as aulas não puderam ser reiniciadas de volta das férias natalinas, porque houve exatamente a interdição da mesma. É preciso respeito à nossa história. É preciso, principalmente, respeito à nossa cultura. E história também é cultura. A Bola Dentro de hoje vai para a doação de livros para as comunidades, realizada pela Central Única de Favelas. Foram cerca de 100 mil livros distribuídos para várias instituições. É uma bela iniciativa que contribui com a educação do menos favorecido. Aprender com os livros é sempre e sempre muito importante. Por isso, aplaudimos essa iniciativa. Mas, antes de terminar, eu queria aproveitar o ensejo e desejar às senhoras ouvintes e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate para que possam ter um final de semana e em paz, em fraternidade, porque viveremos a Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa, ou seja, o domingo da ressurreição. Então, eu deixo aqui a minha mensagem de esperança, de fraternidade, de solidariedade.